Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, capítulo 4, versículos de 10 a 20. Diz o seguinte: quando ficaram sozinhos, e aqui está se referindo a Jesus e aos seus discípulos, os que estavam junto dele com os 12, que são os 12 apóstolos, o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também, as que foram semeadas em solo pedregoso, são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, um 30, outros 60, outros 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, veja só que eu vou fazer uma pequena explicação, para poder depois a gente fazer a leitura de meditação e poder retirar tanto o rema pessoal como o rema também comunitário, que nós sempre tiramos daqui para fazer a nossa oração. Então, o contexto, eu já disse para vocês, Jesus tinha contado a parábola do semeador. Na verdade, pode ter contado também outras parábolas, tanto que a pergunta dos discípulos é feita utilizando o plural. Ele diz assim: quando ficaram sozinhos, eles o interrogaram sobre as parábolas. Então, provavelmente, Jesus tinha dito outras. Até outras que serão narradas mais adiante, neste mesmo capítulo do Evangelho de São Marcos. Pode ter sido essas outras. Às vezes o evangelista troca um pouco a ordem cronológica, porque a intenção dele não é trazer uma sequência no tempo, é trazer a mensagem propriamente dita. Então, Jesus tinha contado algumas parábolas e quando ele ficou sozinho com os discípulos e com os 12 mais alguns discípulos, eles fizeram essa interrogação, E Jesus responde com duas coisas importantes. Primeiro, ele censura um pouco a pouca inteligência dos discípulos. Ele diz: poxa vida, vocês não entenderam isso, Como é que eu quis falar a coisa facilmente e vocês não entenderam? Imagine se eu contar uma coisa mais difícil, se eu tratar de um assunto mais difícil. Às vezes dá uma censuradazinha, mas não deixa de fazer a explicação por causa disso, não. Em segundo lugar, ele usa essa expressão aqui: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que existem níveis diferentes de conhecimento. E isso é uma realidade, é um fato. Não é que algumas pessoas são mais privilegiadas por Deus, mas dependendo da sede, do nível de engajamento, do desejo de crescimento, de conhecimento, algumas pessoas elas penetram mais profundamente no mistério divino. No caso aqui, Jesus estava se referindo, se dirigindo aos discípulos. Então, de uma certa maneira,
ele estava dizendo, vocês que caminham mais comigo, que estão junto comigo, a vocês é dado uma porção maior do conhecimento do reino de Deus do que às outras pessoas. Aí entra um assunto, uma coisa que seria problemática, né? Porque depois Jesus fala assim, tá, mas aos outros, a gente fala em parábolas, a fim de que, a expressão é bem assim mesmo, né? A fim de que, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não se convertam e não sejam perdoados, né? Causa a impressão que é como se Jesus contasse a parábola já com essa intenção, né? Das pessoas não conseguirem mergulhar, perceber a profundidade do mistério divino, né? Não é bem isso, nós precisamos tomar cuidado com isso, que algumas pessoas já interpretaram essa passagem até como se Deus mesmo fosse a causa do endurecimento do coração das pessoas. Quando a gente lê a Bíblia, que se defrontar com alguma passagem, assim, alguma colocação mais estranha, a gente tem cuidado para você não se prender somente nisso. A gente tem que ler a Bíblia no conjunto, né? Então, é claro que Deus não quer o endurecimento do coração das pessoas. Em outras passagens da Escritura, inclusive, Jesus critica essa dureza, né? Exorta que a pessoa não tenha dureza de coração nem dureza de mentalidade. Até porque seria uma contradição, né? Imagina Deus comunicando uma mensagem e ele mesmo fechando os ouvidos das pessoas para que elas não compreendam essa mensagem. Seria um negócio muito estranho, né? Então, como é que se explica isso aqui, Ronaldo? Se explica por causa da forma como o homem do Antigo Testamento, ele exprimia as coisas. Essa citação aqui é uma citação do profeta Isaías. Então, quando Jesus diz, a fim de que, ele está dizendo, a fim de que se cumpra essa escritura do profeta Isaías. E o profeta Isaías estava falando justamente da dificuldade que muitas pessoas tinham ou teriam, né, de escutar e acolher a palavra. Portanto, a expressão tem tudo a ver com a parábola do semeador e com a explicação que Jesus fará adiante. Mas, como eu já disse aqui a vocês em outras ocasiões, o homem do Antigo Testamento, ele atribui tudo a Deus. Então, ele acaba dizendo que foi Deus que endureceu o coração das pessoas. Porque no homem do Antigo Testamento tem essa noção de que Deus é quem comanda tudo, que é uma coisa boa. A gente deveria ter isso mais presente, né? Que no fim das contas, Deus é quem comanda tudo, mas não comanda fazendo das pessoas marionetes ou escolhendo umas pessoas para endurecer o coração e outras para amolecer o coração, né? Claro que isso não procederia dentro do conjunto da Sagrada Escritura. Então, entendamos bem esta palavra, entendamos essa expressão do profeta Isaías, citada aqui por Jesus, como sendo uma maneira do homem do Antigo Testamento dizer aquilo que o próprio Jesus está dizendo aqui com a parábola, que algumas pessoas elas têm dificuldades de acolher, de entender, e por isso mesmo elas não se convertem, elas não se arrependem e não, portanto, também não encontram o perdão dos pecados, tal como está dito aqui, né? Aí, na sequência, Jesus faz a explicação da parábola. Então, a gente já sabia mais ou menos que, e eu disse isso na semana passada, que a parábola do semeador tem a nítida intenção de dizer que as pessoas recebem a palavra de maneira diferente. Mas aqui Jesus detalha, ele diz que a semente que cai no solo pedregoso, ele compara com a pessoa que recebe a palavra com alegria, mas não tem raízes. Até recebe. Sabe aquele tipo de gente que recebe a palavra, né, fica muito entusiasmado, muito empolgado, mas se sobrevier uma tribulação, um sofrimento, uma dificuldade, uma dúvida, aí a pessoa não tem raízes. O Evangelho, e aí desiste, né? Desiste da caminhada. O Evangelho usa uma expressão, inclusive, muito interessante. São homens de momento. A gente tem que tomar muito cuidado.
para não ser esses homens de momento. A semente que cai nos espinhos, Jesus compara com aquelas pessoas que são seduzidas pela riqueza. De fato, tem muita gente que é assim também, né? Até recebe a palavra. Tem gente que é religioso, né? Religioso, recebe bem a palavra, mas não coloca a sua religião à frente da busca das riquezas, né? Quando entra em jogo ou em conflito, um status, né? Um desejo de sucesso, uma riqueza que precisa alcançar, aí pronto, aí a religião vai encontrando o seu lugarzinho ali, somente para preencher o tempo livre, né? Então Jesus também está se referindo a essas pessoas e alertando-nos para que a gente não seja assim, né? Para que a gente não se deixe guiar ou levar pelas riquezas, porque é uma ilusão. Existem bens celestiais que são muito mais importantes e necessários na nossa vida. Depois ele fala ele compara as sementes que caíram na beira do caminho. Aqui Jesus usa uma coisa estranha. Ele diz que Satanás veio e arrebatou, né? Com isso, a gente tem que admitir que o demônio ou os demônios podem arrancar a palavra que foi semeada em nós, se a gente deixar, né? Claro, se a gente deixar. Não é que ele tem esse poder em si mesmo, senão ele arrancava de todo mundo. Mas se a gente não cuidar, se a gente, ao acolher a palavra do Senhor e de algum modo vamos usar a metáfora, né? Aguar isso, alimentar, crescer, procurar crescer nessa intimidade, avançar, desenvolver-se, né? Cuidar, vamos dizer assim, cuidar daquele alimento que nós recebemos, aquela palavra que a gente recebe. Olha, o Satanás pode vir e roubar, né? Rouba certamente por meio da tentação, mostrando, botando o olhar da gente para outras coisas fora da palavra, né? Eu estranhava isso, quer dizer, estranhava, eu vi nessa palavra um fundamento para uma história que me contaram uma vez. Eu estava numa viagem, né? E uma pessoa disse que eles estavam numa reunião de oração, nessas reuniões nossas, tipo carismática, né? Em que teve aquele grande momento de oração em línguas, e aí, quando todo mundo fez aquele silêncio, aí uma pessoa que tinha uma voz bem forte, assim, ela disse, o Senhor está me dando uma palavra. Aí todo mundo ficou em silêncio, né, esperando. Ele deu uma pausa. Diz o menino que acha que ele esqueceu, né? Esqueceu qual era a palavra. Deus disse e ele esqueceu. Numa fração de segundo ele já não sabia mais o que era. Aí, para não passar em branco, ele disse assim, mas o diabo me roubou esta palavra. Imagina. Na hora eu achei aquilo absurdo, né? Que coisa mais absurda. Mas depois eu vi que tem fundamento bíblico mesmo, né? Tem um fundamento bíblico. O Satanás pode roubar a palavra. E Jesus fez essa comparação, né? Dizendo que é como, ou melhor, a semente que cai à beira do caminho e vem os pássaros e comem, é comparado a esta pessoa que acolhe a palavra, mas se deixa levar pelas tentações, né? Então, meus irmãos, mais uma vez, fiquemos com a última opção, os que foram semeados em terra boa. Estes escutam a palavra e acolhem a palavra e dão fruto. São três coisas importantíssimas, né? Escutar não é suficiente. Veja que escutar não é suficiente. Muita gente escuta a palavra hoje, você já notou, né? Às vezes você tem aí solenidades religiosas, grandes eventos, pregações que conseguem reunir milhares de pessoas, milhares de pessoas, né? Reunidas ou presencialmente ou por via midiática. Muita gente escutando a palavra, mas não é suficiente. A Bíblia deixa claro isso para nós, que é preciso não só escutar, mas também acolher a palavra. Alimentar, prestar atenção, dar a ela o devido valor, né? A gente, quando escuta a palavra de Deus,
A gente não está escutando qualquer palavra. É Deus, né? E por isso deve-se dar atenção, deve-se pensar nela, deve-se meditar, como nós vamos fazer agora nesta leitura, para que nós tenhamos um acolhimento, um verdadeiro acolhimento da palavra. Tome sua Bíblia mais uma vez e, de posse dessas informações, vamos fazer essa leitura meditativa. Isso aqui é realmente um exercício de acolhimento. Quando ficaram sozinhos, Jesus e os apóstolos e os discípulos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. E Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Ou a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Veja, a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Que coisa boa, né? Nós deveria se gerar dentro de nós agora um agradecimento a Deus por este dom que Ele nos concede. Conhecer mais profundamente o reino de Deus. Entrar na sua intimidade, né? Aos de fora, porém, e aqui entenda-se os de fora não como pessoas menos especiais do que nós, mas aquelas pessoas que não acolhem a palavra, né? Tudo acontece em parábolas, a fim de que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes, aí Jesus prossegue com a explicação. Se não compreendeis essa parábola, como podeis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também as que foram semeadas em solo pedregoso. São aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Peçamos a Deus que não sejamos homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram. Olha como é forte a palavra, né? Essas coisas penetram no coração da pessoa e sufocam a palavra. Quer dizer, a palavra estava no coração? Estava. Alguém disse, não, mas eu acolhi porque eu recebi essa palavra no meu coração, de todo o coração eu recebi a palavra. Sim, mas se começa a receber também as seduções da riqueza, as ambições, os cuidados demasiados com as coisas do mundo, então essas coisas penetram no coração e lá no coração sufocam a palavra e a tornam infrutífera, ou seja, ela está lá, mas não dá fruto. Não dá fruto. Olha que coisa curiosa, né? Pessoa, por isso que a gente não pode se animar muito, né? Só, não, porque eu sou católico, porque eu vou à missa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Cuidado, às vezes a gente pode estar com a palavra lá dentro, mas está infrutífera, porque está sufocada pelas riquezas, pelas ambições. Vocês notam, meus irmãos, que a gente, quando vai lendo assim, o livro da nossa vida vai se abrindo. A palavra começa a nos questionar, a nos fazer enxergar também certas coisas que a gente eventualmente não estejamos enxergando a respeito da nossa caminhada, né? Mas há as que foram semeadas em terra boa, e estes, aí vem as
3 etapas, né, que nós vamos pedir a Deus que nos leve neste momento a escutar, a acolher e a dar frutos. Dar frutos. Então, essas 3 coisas importantíssimas, né? Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos dê a graça, né? Nos ajude nessas 3 coisas. Escutar a palavra, acolher e dar fruto. Se você estiver num ambiente que lhe seja possível, se coloque recolhido em oração, fechando os seus olhos. E agora, num ato de meditação, mais uma vez, passando a palavra que nós lemos pela sua mente, lembrando-se principalmente daquilo que mais te chamou a atenção, que saltou ao teu coração. E comunitariamente nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, dá-nos a graça de te escutar. Escutar, abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que nós escutemos a tua palavra. Nós saibamos ouvir. Ouvir é uma virtude no mundo de hoje. E saibamos ouvir, Senhor, sabendo quem nos fala. Não como ouvimos qualquer pessoa, qualquer coisa, nesse mundo tão polifônico, tão confuso muitas vezes. Senhor, dá-nos um ouvido de discípulo, um ouvido que discerne a tua voz no meio das outras vozes. Há muitos que vêm em teu nome. Livrai-nos nesse momento, Senhor, dos falsos profetas. Daqueles que falam em teu nome, mas na verdade sua boca está cheia de unção, mas seu coração cheio de maldade. Senhor, um ouvido que separe as coisas. Eu sinto o Senhor dar esta graça agora por meio da comunicação da palavra de Deus. E se você crê, tiver fé, você vai receber de Deus essa graça agora de poder discernir, saber o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Quando você ouvir uma coisa, uma palavra, mesmo que seja de um pregador, vai ser natural, um movimento espontâneo. Você vai ter essa graça de perceber se vem de Deus ou se não vem de Deus. E aí você vai poder abrir. É como se você fosse o pastor do seu coração. Não tem um pastor na Bíblia que Jesus fala que ele não abre a porta para o ladrão e o salteador, só abre para o pastor. Tem o porteiro, a porta das ovelhas. Jesus diz: só a porta das ovelhas. É como se você fosse esse porteiro do seu próprio coração, da sua própria vida. E também da vida dos outros, daqueles sobre quem você tem responsabilidade, autoridade. Só deixe entrar aquilo que é verdadeiro. E para isso é preciso ter discernimento. Mas só deixe entrar aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro, aí você deixa entrar. Aí você pode dizer ao Senhor assim: eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mas somente aquilo que vem de Deus. Não é fácil escutar nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente acha que é fácil, mas não é. Tem muita gente falando. E muita gente falando muitas coisas. E muita gente enganando muitas pessoas. Vamos pedir a Deus essa graça. Peça ao Senhor. Senhor, que eu escute somente a Ti. Somente a Ti, Senhor. Não quero escutar a ninguém mais, Somente a Tua voz. Somente a Tua voz.
somente a Ele. Não escuteis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não escuteis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não escuteis a nada e a ninguém mais, não escuteis a nada e a ninguém mais, não escuteis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Mais uma vez, tome essa consciência de que é difícil escutar no mundo de hoje. É muito difícil, não é tão fácil. A gente acha que é difícil falar, né? Talvez escutar seja mais difícil do que falar no contexto que nós estamos vivendo. Precisamos discernir. E Deus está dando essa graça para você hoje. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos, se você puder, se você estiver no lugar adequado. Se não tiver, não precisa não, viu? Para não espantar o povo. E pede esse discernimento, essa purificação. Ô Senhor, purifica nossos ouvidos de tantas coisas que nós escutamos, tanta baboseira. Às vezes até sem querer, mas também por nossas escolhas. Purifica, faz os nossos ouvidos um canal para ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. E por meio destes ouvidos, dá-nos acolher a palavra, acolher profundamente, acolher interiormente, na intimidade, Senhor, na intimidade. Acolher intimamente. Acolher. Peça ao Senhor essa graça de acolher esta palavra. Volto a dizer, muita gente escuta a palavra, mas nem todo mundo acolhe. Que não sejamos assim. Senhor, não deixe que esta palavra caia em solo pedregoso, nem seja sufocada pelas riquezas, pelas ilusões, pelas ambições que nós trazemos nos corações. Muitas vezes lançadas pelo próprio Satanás. O Senhor, dá-nos acolher. Se nós acolhermos esta palavra, a nossa vida será cheia de frutos. E é também isso que nós pedimos. Que nós não sejamos como essas pessoas que a palavra está lá, mas não dá fruto. Pratica tanta religião, faz tanta coisa, aparentemente santa, está tão focado, é tão religioso, mas não dá fruto. Livrai-nos disso, Senhor. Livrai-nos disso. Dá-nos fixar os olhos em Ti. Fixar os olhos em Ti, Senhor, para dar frutos 30 por 1, 100 por 1, 60 por 1. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, não fixeis os olhos em ninguém mais, não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. E como teus discípulos, teus amados discípulos, dissipa agora a nossa ignorância, para que entendamos, não só hoje, mas tudo aquilo que tu nos falares em todos os tempos, em todos os momentos da nossa vida. Jesus, dá-nos viver assim.
Eu quero estar sempre aos teus pés, para te louvar e adorar, em espírito e em verdade, na tua casa habitar, permanecer te escutando, percebido da tua dor, a tua sombra reclinando-me, sem reservas te amando, Jesus, 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 dá-me viver assim, Jesus, 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 dá-me viver assim, Senhor, escutando, acolhendo e dando frutos. Dá-me viver assim. Um momento de silêncio diante desta palavra é também um momento de reverência. Não sei vocês, mas quando eu leio a Sagrada Escritura e rezo dessa maneira, meu coração se enche de reverência à palavra de Deus. Me dá vontade de me colocar a serviço dela cada vez mais, assim, estar a serviço dela, submisso a ela, fazendo aquilo que ela me diz. É nesse espírito que nós silenciamos. E que Deus nos ajude a colocar em prática aquilo que nós lemos e rezamos nesse dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.